Olá maltinha, bem-vindos ao Conexão Nihon. Eu sou o Ricardo e hoje vou-vos guiar numa aventura à descoberta da língua japonesa. Por isso, ponham os cintos porque esta aventura está prestes a começar. Pois bem, pode-se dizer que o japonês, assim como todas as outras línguas, não foi criada e manteve-se sempre igual ao longo das eras. Ela foi sofrendo muitas alterações, muitas mutações, consoante as necessidades. Se vocês achavam que hoje é difícil, pois bem, na época que ela foi criada era pior ainda. Então, ao longo do vídeo de hoje vamos ver algumas dessas curiosidades. Então, para começar, na era Yayoi, que vai desde 200 a.C. a 200 depois de Cristo, os vários indivíduos que viviam no Japão começaram-se a juntar em grupos maiores e pensa-se que começaram a desenvolver alguma coisa parecida com uma língua. No caso, os primórdios da língua japonesa. Infelizmente, como não existe nada escrito, nós não temos como descobrir como é que era passada essa língua, o que é que se falava realmente, se era apenas coisas do dia a dia ou alguma coisa um pouco mais filosófica que pudesse constar. Infelizmente não temos isso e temos que passar logo para a primeira vez que os japoneses viram alguma coisa parecida com a escrita. Pois bem, isso vinha cravado num kin-in, que é um carimbo de ouro. E eram algumas formas que eles começaram a ver que eram sempre parecidas. Pois bem, esse kin-in, esses carimbos de ouro, vinham da China e era sim a língua chinesa. Foi a primeira vez que eles viram alguma coisa escrita. Pois bem, um príncipe chamado Shotoku Taishi, que foi assim um dos maiores príncipes do Japão, ordenou no século V que os mais pródigos estudantes fossem à China para aprender não só a escrever essa língua chinesa, como também as leis, as políticas, a religião, etc. Então, esses pródigos estudantes, que na época só sabiam falar, nunca tinham aprendido nada como a escrita, foram para lá e retornaram trazendo a língua e todo esse sistema legal, político, educacional e religioso que veio revolucionar também o Japão. Mas isso falaremos num outro vídeo. O que nos interessa para aqui é exatamente a parte da língua. Então eles foram para a China, estudaram na China, voltaram e sabiam falar e escrever chinês. Maravilhoso! Mas e os japoneses que ficaram cá? Pois bem, todos os que iam voltavam e comunicavam entre si em chinês. Para ler, liam em chinês e depois traduziam para japonês, para as pessoas normais. Então era tudo passado através do chinês. O que é uma coisa extremamente chata. Então, só quem tinha a formação, só quem tinha ido para a China aprender chinês, é que conseguia ler e escrever. Mas estamos a falar de um país completamente diferente. Estamos a falar do Japão, que já tinha as suas culturas e a sua forma de falar. Pois bem, foi aí que um japonês teve a brilhante ideia de dar leituras japonesas, leituras daquilo que era falado em japonês, aos kanjis, aos correspondentes kanjis. Só que ficou uma grande salganhada, porque colocava sílabas como A, ou K, ou Sa, ou Ta, ou qualquer coisa assim do género, a um kanji. E depois ficavam frases extremamente longas. Para escrever um matasta, que é um até amanhã, eram precisos no mínimo 6 kanjis, que é uma coisa extremamente chata. Para simplificar as coisas, uma mente brilhante teve a ideia de dar o nome japonês ao kanji que correspondia à tradução correta do chinês. Confuso? Então vejam este exemplo. O kanji de, na época, Yama escrevia-se desta forma. Ora bem, Yama em chinês escreve-se desta forma. 3 traços. Então, o que é que fizeram? Deram a leitura de Yama ao kanji Sen chinês, criando assim o Onyomi e o Kunyomi. E foi assim que nasceu o Mayogana, que foi o primeiro sistema de escrita
do Japão. Um outro dia eu explicarei mais um bocadinho sobre estes novos sistemas, mas para hoje apenas isto. Foi o Mayogana o primeiro sistema de escrita. Então foi aqui que começaram a surgir as primeiras coisas escritas e que nos deixa os primeiros registros históricos da história japonesa, da mitologia japonesa, etc. Como exemplos, temos o Kojiki, que é um livro de histórias da mitologia japonesa, o Nihon Shoki, que é o livro da história japonesa, e o Manyoshu, um livro de poemas. Após isto, veio mais um melhoramento à língua e chegou-nos o Sougana. Só no século IX é que surgiu aquele que vocês já devem ter ouvido falar como o sistema mais fácil, o Hiragana. Provavelmente quem já tentou aprender japonês foi por aí que começou a aprender as letras do Hiragana. É um sistema de escrita muito mais simplificado, mas que não foi muito bem aceito pela comunidade na época. Apesar de ele transmitir as ideias de uma forma muito mais próxima do japonês real, não era preciso andar às voltas, os cabeças duras dos velhotes, que já sabiam os kanjis e tinham toda aquela escola, não queriam deixar simplesmente de usar os kanjis para usar um sistema tão simplificado e tão rafeiro, digamos assim. Então não quiseram saber desta nova forma e simplesmente ignoraram-na. Por sua vez, as jovens mulheres acharam-na muito bonita e simples, interessante, pelo que adotaram para escrever as suas cartas e passar as mensagens. Então, o Hiragana passou a ser uma língua para passar mensagens, os pensamentos das mulheres, para elas passarem as suas cosquices. Então, foi assim que foi vivificado o Hiragana da época. Mais ou menos na mesma altura, nasceu o Katakana, que é outra forma de escrever. Que é uma forma, tem as formas muito mais lineares, pois elas são partes dos kanjis, como vemos na imagem. E segundo a lenda, foram assim criados para ajudar os alunos a conseguir decorar as leituras dos kanjis. Uma forma simples de conseguir ler aqueles milhares de kanjis que existiam. Posteriormente, na era Kamakura, entre 1185 e 1333, houve mais um upgrade no japonês, que levou expressões como Kaerigoto, que eram escritas desta forma, passarem a usar kanjis, sendo escritos desta forma. Só que Kaerigoto fica um pouco extenso. Então eles acharam que ficava mais bonito dar-lhes as outras leituras. Então o Kaerigoto passou a ser Henji, que significa resposta. E outros melhoramentos como este aconteceram. Ao longo dos séculos, o japonês foi divergindo de lugar para lugar, de formas diferentes, e daí as várias Hogen, que seriam os vários dialetos, digamos assim. Só para vocês terem uma noção, na era Edo, só na cidade de Edo, atual Tóquio, haviam duas línguas distintas. A dos ricos, muito certinha, cheia de regras, bonita, chamada de Yamanote Kotoba, e a da população geral, que era falada muito rapidamente e é próximo daquilo que nós chamamos hoje calão, em português. Uma curiosidade é que em Edo as pessoas começaram a aprender a usar as expressões japonesas através do manga. Ou seja, elas aprenderam vendo as imagens e as formas corretas de chamar aquelas imagens. O início do manga foi nessa altura e os primeiros manga conhecidos eram livros escolares. Interessante. Toda aquela loucura que nós vemos hoje em dia dos manga, pois é, começaram nessa época. Já na era Meiji, os japoneses estavam uma completa confusão, pois em cada localidade era falado de uma forma diferente e apesar de ser o mesmo japonês, já ninguém se entendia. Como às vezes acontece com a malta da Madeira, se eles falam muito depressa, nós no continente não percebemos patavina. Pois bem, por causa disso, eles decidiram criar realmente o japonês que fosse falado e escrito da mesma forma por todo o Japão. E a partir do 5º ano da era Meiji, colocaram isso em ação através do ensino. E lembraram-se daquela língua Yamanote Kotoba de Tóquio, que foi escolhida para ser a única e oficial língua
na qual se incluíram algumas palavras e expressões de outras localidades e classes sociais. Mas o primeiro livro de ensino que foi criado foi feito a partir da tradução de um livro de ensino primário estrangeiro, o que o tornou num livro extremamente difícil para as crianças que acabavam de começar a aprender japonês. Ora, nem sabem fazer o hiragana ou o katakana, que são mais simples, e já tinham que levar com uma dose de centenas de kanjis. Pois bem, além disso, esses livros não traziam os costumes dos japoneses. Eles traziam os pensamentos, costumes e palavras dos americanos, dos ingleses, etc. E foi por causa disso que houve um boom nas palavras estrangeiras a entrar na cultura japonesa. Como podemos ver hoje em dia, muitos japoneses, e vocês já devem ter reparado, usam palavras como inglesas como buku, stoa, que significa livro ou loja, quando têm uma palavra própria, hon, mise. Só que eles passaram a usar isso porque dava muito estilo, ficava mais bonito. E então, até hoje, essa moda se propaga. Mas ainda assim, o japonês escrito e falado era muito diferente, pelo que foi graças aos escritores dessa época que o japonês se tornou uno. Apesar disso, a forma de falar e as entoações erradas persistiam até que as aulas de japonês começaram a passar na rádio, fazendo com que todas as pessoas conseguissem ouvir e pronunciar as palavras da mesma maneira. Também nesta época, o hiragana, que originalmente tinha 200 caracteres, passou a ter apenas 46, um para cada som. Mas só após a Segunda Guerra Mundial é que este sistema passou a ser amplamente usado. Antes disso, usava-se maioritariamente o kanji e o katakana. Ou seja, foram precisos cerca de 2000 anos para que o que eram apenas algumas letras vindas da China se tornarem o verdadeiro japonês de hoje em dia. E então é assim que termino o meu vídeo por hoje. Gostei muito deste bocadinho, espero que tenham aprendido alguma coisa e não percam o próximo episódio, porque eu também não.